Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 356 entrando no ar. Eu sou Paulinho e eu estou aqui com o meu amigo Gustavo Borges, que não nada em piscina, mas nada pelo mundo. Sempre essa piada. Eu sou Gustavo Borges e apesar de não nadar nada, estou aqui neste podcast com o meu amigo Davi Lopes, que mora na China, mas que para falar com a gente teve que parar lá no Japão. Olha isso, Brasil! Bom dia, diretamente aqui do Japão. Estou aqui com meus amigos Gustavo Borges e com o Paulinho e é um prazer estar com vocês. Muito bem, gente! Olha só que programa especial, porque nós estamos começando uma nova série de programas aqui no Podcastirmãos.com, em que a gente vai conversar com brasileiros pelo mundo. E coincidentemente, essa ideia dessa série nasceu há 8 anos, no dia 4 de abril de 2011, quando a gente lançou o primeiro programa pensando nisso, que foi com brasileiros no Japão. Foi o Podcastirmãos.com de número 120, de 4 de abril de 2011. E desde então eu fiquei pensando, nossa, é muito legal falar com gente do outro lado do mundo e a gente entender um pouquinho da cultura, entender um pouquinho de que eles estão fazendo lá e poder trazer pra gente um pouquinho dessas experiências de cristãos ao redor do mundo. E há um bom tempo também eu conheço o Gustavo Borges e a gente tem falado muito sobre o assunto e a gente resolveu trazer de volta essa ideia e trazendo ele junto aqui com a gente nesses programas pra falar com brasileiros ao redor do mundo. E a gente tem aqui hoje o Davi Lopes, que trabalha na China, casado com a esposa, trabalhando na China também, mas que está no Japão de férias e lá a gente tirou ele das férias pra conversar com a gente e contar um pouquinho da experiência dele vivendo na China. E muito legal, Paulinho, que a gente tá gravando aqui de noite e já é de manhã lá no Japão. E essa experiência de viver o mundo globalizado vai ser muito divertida. Vai ser divertido e vai ser um grande desafio, porque assim, quando a gente teve a ideia, a gente falou, nossa, que ideia legal, vamos conversar com pessoas pelo mundo. Até que a gente tentou marcar a primeira gravação. Pois é. E lembrou-se de que existe uma coisa chamada fuso horário. E horário de trabalho, porque a gente tá falando com brasileiros que trabalham no exterior. Exatamente. Então a gente já esbarrou com a agenda de muita gente e graças a Deus, justo nesse fim de semana, o Davi estava disponível. Muito bem, estamos começando então essa nova série aqui no Podcastirmãos.com que nós vamos chamar carinhosamente de Jetlag. Jetlag foi o título sugerido pelo Pedro Angela, já conhecido aqui do nosso podcast, no nosso grupo lá no Telegram. A gente fez um brainstorming lá, chegamos nesse nome que tem a ver com essa distância, com essa dificuldade, mas essa proximidade que a internet nos traz de conversarmos com essas pessoas. E nossa missão é conversar com cristãos ao redor do mundo, entender a sua realidade e trazer aqui todo mês, se o fuso horário permitir, todo mês nessa série especial durante este ano, profissionais cristãos que estão fazendo a diferença pelo mundo. E a nossa cobaia aqui que aceitou ser o primeiro entrevistado, Davi Lopes, diretamente da China. Muito obrigado por estar com a gente, Davi. É um prazer poder participar com vocês, são 12 horas de fuso. Já tô tomando meu café aqui para continuar o nosso passeio durante esse feriado aqui. Então, o Davi, ele tá num hotel e ele foi pro café da manhã do hotel para pegar o Wi-Fi do hotel e poder gravar com a gente. Então, de vez em quando, você vai ouvir alguns barulhinhos de pratos, de copos, de pessoas conversando, não, porque no Japão as pessoas são silenciosas demais, né, Davi? Extremamente silenciosas, impressionante. Nunca tinha visto um lugar tão silencioso. E isso já é um contraste com a China, você tava me contando, né? A China, pelo contrário, é um país muito barulhento, né? É, exatamente, cara. A gente tava comparando principalmente o metrô, né? A gente andou bastante de metrô aqui em Tóquio e é impressionante o silêncio das pessoas. Eles não conversam e a China, totalmente o contrário. As pessoas são extremamente falantes e, de certa forma, né, parece que não tem muito essa questão do alheio, né, do próximo. É bem interessante essa diferença que eu tô notando aqui. Isso é muito legal pra gente já ver, porque a gente, quando pensa nos orientais, coloca tudo dentro do mesmo saco, né? É japonês, é chinês, é coreano, tudo é japa, né, no nosso preconceito ocidental. E aí, já de cara, você já sacou uma grande diferença entre chineses e japoneses, né? E ainda tem os coreanos também, Exato. que eu
vejo que é o meio termo. Ele não é tão silencioso, tão calado quanto o japonês e também não é tão barulhento como o chinês, mas é interessante sim essas diferenças aqui. Ô Davi, mas como é que você foi parar lá na China? Engraçado, eu vou ter que voltar um pouco no tempo, né, para lembrar quando eu fui decidir pela minha faculdade, né, o meu curso. Desde criança eu gostava muito de geografia, de história e era muito interessado pela cultura dos países. E quando eu fui decidir pela minha faculdade, eu fiquei entre comércio exterior e relações internacionais. E como eu venho de uma família de comerciantes, acabei optando pelo comércio exterior, porque achava que as relações internacionais seria algo muito político. E nessa época ainda não era convertido, né, não conhecia Jesus. Essa opção pelo ou comércio exterior ou relações internacionais tinha a ver com o seu sonho de conhecer o mundo? Sim, exatamente. Desde criança já sonhava em conhecer o mundo, em falar outras línguas, né, e rodar o mundo. Então, comecei a faculdade, né, aos 18 anos, e aos 20 anos eu fui fazer uma viagem ao Canadá, né, fui aperfeiçoar o meu inglês, né, trabalhando com comércio exterior já, e nessa viagem ao Canadá, a família que me recebeu no Canadá me levou para a igreja e eu me converti no Canadá durante essa viagem. Na primeira semana desse intercâmbio que eu fiz no Canadá, eu conheci a Cristo, tive um encontro com Jesus e aquilo ali mudou a minha vida. Que legal! Então voltei ao Brasil, fiquei 6 meses no Canadá, estudando, né, e foi um tempo que Deus usou também para transformar o meu caráter, a minha visão de mundo. E no Canadá mesmo, já recebi um chamado missionário, né, Deus estava me chamando para as nações, isso eu recebi revelações, né, as pessoas oravam comigo e diziam, Davi, Deus está me dizendo algo a respeito de você, e falavam que Deus me levaria pelas nações, que eu iria até nações e países que eu jamais imaginaria, e realmente isso se cumpriu. Qual foi o país mais diferente que você já foi? Olha, diferente, eu acho que Burkina Faso, na África. É mesmo, inusitado. É difícil de falar. Às vezes eu falo, muita gente não conhece, né, onde fica, que país é esse e tal, muita gente não tem noção. A gente foi em Burkina Faso em 2017 visitar um casal de missionários brasileiros que estão lá desde, se não me engano, 2011, e a gente conheceu lá em Lausanne, no evento de Lausanne em Jacarta. E você, Gustavo, qual que é o país mais inusitado que você já conheceu? Que você também não é pouco viajado, não. Não, eu não sou tanto quanto o Davi, não. É só você seguir ele no Instagram que você vai ver. O país mais inusitado que eu fui foi a Finlândia. Foi lá no finalzinho do mundo. Passei um frio lá para estudar sobre esse ministério do fazedor de tendas. Foi uma experiência sensacional. Fui fazer um curso de fazedores de tendas na Finlândia. Muito bom. Cara, isso é muito legal que você contou, Davi, porque você sentiu o chamado missionário estando lá no Canadá, já depois da sua conversão, né? Mas você não tinha noção do que você faria. E hoje, olhando bem pra frente, você é um empresário trabalhando na China e sua esposa é uma fisioterapeuta trabalhando na China. E você se considera um missionário fazendo missões na China, certo? Exatamente. Como que foi essa trajetória, né? Você ligou a sua faculdade de comércio exterior com o seu chamado missionário e foi parar na China. Como que tudo isso se encaixou na sua mente? Quando eu conheci a Cristo no Canadá, eu, voltando pro Brasil, né, e voltando à minha realidade de trabalho e estudo, eu entrei em crise, né, porque eu não entendia muito bem como que Deus faria. Eu recebia as promessas dele, entendia, mas eu não tinha noção de como poderia acontecer. E durante muito tempo eu estive em crise, pensando que eu deveria largar a minha profissão e me dedicar ao ministério. Inclusive, essa viagem para a China, né, em 2008 eu fui a primeira vez para a China, e eu também fui para a Índia, eu morei 2 meses na Índia e também passei 1 mês no Nepal, exatamente porque eu buscava de Deus uma resposta em relação ao ministério. Como é que seria o ministério? Eu estava em dúvida se largaria a profissão e tudo, me dedicaria ao ministério, e foi aí que Deus começou a me dar as respostas, né, e começou a falar comigo sobre a minha profissão, que eu não deveria largar a minha profissão, e a minha esposa também. Então a gente começou a entender sobre o BAN nesse processo de entender o chamado e como Deus realizaria esse chamado na nossa vida. O BAN, para quem não sabe, é o Business as Mission. A gente já tem programa aqui no podcastirmãos.com sobre isso, que é exatamente essa ideia de você utilizar o seu negócio, né, a sua empresa, o seu trato empreendedor para levar a transformação do evangelho através do que você faz em outro país, né? Exatamente. Aí você começou a descobrir o que era BAN. Isso, comecei a pesquisar, né, e participei de alguns eventos, participei do BAN na Tailândia em 2013, em Chiang Mai, na Tailândia, assim, foi o primeiro grande evento que eu participei, que eu realmente fui introduzido no mundo de Business as Mission. E depois a gente começou a buscar, né, as direções, como seria feito, e em 2013, em junho de 2013, eu me mudei para a China, já entendendo um pouco, né, já uma ponta de como Deus poderia fazer essa visão que Ele nos deu, né, de negócios e missões, como é que aconteceria. Quando você chegou na China, na verdade, a primeira vez que você foi na China foi em 2008, né, projeto durante as Olimpíadas, Isso. Né? Como é que foi o primeiro contato com a China e qual que foi o propósito dessa viagem? Então, interessante essa história também, porque diz muito a minha história da minha esposa, né, a gente foi para a China em 2008, nas Olimpíadas
de Pequim, um projeto missionário da Jocum, e a gente se conheceu através desse projeto, né? Então a gente se encontrou no aeroporto de Guarulhos. Então o nosso ponto de ligação foi essa viagem para a China, esse projeto evangelístico durante as Olimpíadas de Pequim em 2008. Você acha que foi isso que abriu seu coração para a China? Eu já tinha, acho que foram as duas coisas, né? Eu trabalhando com comércio exterior, eu já entendia que a China era, vamos dizer assim, a galinha dos ovos de ouro em relação ao meu trabalho. Então, assim, eu já trabalhava com comércio exterior e tudo, na época eu trabalhava como despachante aduaneiro, né? Trabalhava com importação, já via aquele fluxo de negócios imensos saindo a partir da China, né? Então, isso também chamou a minha atenção, né? De entender o movimento que estava acontecendo em relação à China, ao comércio mundial. E você, quando chegou lá na China em 2013, já foi casado? Isso, exatamente. Então, conheci a Vanessa na China em 2008. Nós namoramos, noivamos, né? E casamos em 2011. Moramos por 2 anos no interior de Minas, em Itaúna. E em 2013, a gente, entendendo aí o momento que Deus estava preparando pra gente, a gente mudou pra China. Cara, de Itaúna pra China, hein? Mas você já era um cara viajado, né, cara? Assim, você já teve a faculdade de comércio exterior, já trabalhava com isso e tal. Então, acho que a adaptação de alguém que já tá pronto pra viajar, pra morar fora, é bem mais simples do que alguém que é jogado do nada, né? Do interior de Minas, no meio da China, né? Mas mesmo assim, como é que foi essa adaptação aí? E principalmente, se a minha esposa estivesse aqui participando, ela ia perguntar como é que foi pra sua esposa aceitar essa loucura de morar na China? Foi interessante porque o que ajudou muito também a gente foi que a gente já havia estado na China em 2008, né? Então, principalmente a minha esposa, quando a gente mudou em 2013, não foi aquela novidade, né? Ela já sabia o que esperava ela, a comida, o cheiro, a língua, as dificuldades e tudo mais. Então, isso ajudou muito, muito no nosso processo de adaptação com a mudança em 2013. E eu também já havia ido para a China mais vezes. Nesse processo entre 2008 e 2013, eu fiz algumas viagens a negócio para a China. Então, isso aí não teve muita dificuldade para a gente, não. Quando você chegou lá, você já tinha um negócio estabelecido? Ou você foi lá para começar algum trabalho? Eu fui lá para começar algum trabalho. Isso é interessante porque eu estava trabalhando com meu pai, eu era sócio do meu pai no interior de Minas Gerais. A gente tinha uma indústria, uma fundição. Assim, sinceramente falando com vocês, estava ali no interior de Minas e um pouco esquecido em relação à missão e ao comércio exterior em si. Até que um certo dia, um amigo de infância, me pediu ajuda para ajudá-lo a desenvolver negócio na China. Ele queria comprar alguns materiais na China e ele, sabendo que eu já tinha estado na China no passado, me pediu ajuda para poder viajar com ele à China e visitar alguns fornecedores. E foi através dessa conexão com esse amigo que isso renasceu no meu coração em relação ao comércio exterior e em relação a missões. Isso é muito louco, né, cara? Você conseguir ligar essas duas coisas que parecem incompatíveis, né? Você num país super voltado para o ganho, né? Para a produção e tal, e você pensando em missões e fazer diferença na vida das pessoas que estão aí. Como é que você começou a entender isso e o que ações intencionais você faz para utilizar o seu talento e utilizar os seus recursos para anunciar Cristo nesse país aí que é tão inacessível ao evangelho? A China, assim, pra gente tem sido um processo de aprendizado em relação à missão de Deus, porque a gente veio pra China imaginando uma situação, a gente veio pra China ainda imaginando um pouco a missão tradicional, né, os missionários tradicionais. A gente queria, de certa forma, casar os modelos, o modelo de negócio com o modelo tradicional. Então a gente imaginou que a gente teria acesso direto, né, aos chineses, aos locais, e isso não aconteceu muito. A gente não teve muitas oportunidades diretas, assim, de, por exemplo, no modelo tradicional, de poder encontrar chineses e dividir com eles a nossa vida. A China mudou muito, né? Recentemente a China tem mudado muito a política do governo e em relação a diversos assuntos tem ficado um pouco mais difícil de lidar. Então hoje também a gente enxerga a China como um ponto de partida para muitas outras coisas que a gente crê que Deus está fazendo. Então hoje eu enxergo a China como um hub, né? Então acredito que muita coisa vai começar a acontecer a partir da China. E seguindo essa visão que eu tenho entendido da parte de Deus, a gente tem começado a investir em outros países a partir do que a gente tem feito na China. Então isso tem sido bem interessante pra gente, né? O Sudeste Asiático, por exemplo, Mianmar, Laos, Camboja, Vietnã, a África também, né? A gente teve em Burkina Faso lá em 2017. A gente tem entendido que a missão também é, a partir da China, a gente conseguir atingir outros povos, outras nações. Mas com que ações? Assim, como na prática você tem feito isso? Então, a nossa empresa de comércio exterior, né? Ela está situada hoje em Campo Grande. Nosso escritório é em Campo Grande. No Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, né? No Mato Grosso do Sul, exatamente. Então a gente tem as duas pontas, né? Nós trabalhamos com a captação de clientes no Brasil e o posterior realização dos serviços na China. A gente tem entendido que as oportunidades que isso tem dado pra gente, de, por exemplo, a gente recebe
muitos brasileiros hoje na China, né? Então, muitos clientes que querem visitar a China para conhecer as fábricas, para ir em feiras, visitar as feiras. Esse é um ponto fantástico de oportunidade que a gente tem de compartilhar o evangelho com, por exemplo, os empresários, né, que estão nos visitando na China. Essa convivência, às vezes o pessoal passa com a gente 15, 20 dias na China, e isso nos dá uma oportunidade também de atingir esse público, né, o empresário brasileiro. E na China também, a oportunidade de encontrar fornecedores, homens de negócio, né? A China, interessante, eu acho que um ponto que eu gosto muito da cultura chinesa é que tudo acontece ao redor da mesa, né? Então a mesa, a refeição na China, legal. O almoço, o jantar, muitas vezes as fábricas, né, os homens de negócio, eles consideram que o negócio na verdade acontece ao redor da mesa. A visita à fábrica em si é só um detalhe, que tudo vai ser decidido na mesa, né? Então, durante a refeição. Exemplo, durante a refeição. Então é interessante que cada visita que a gente faz, desde o início, o chinês já está planejando nos levar para almoçar ou nos levar para jantar, e eles ficam preocupados o tempo todo, né? Ai, que hora que a gente pode almoçar, né? Que hora que a gente pode jantar? Vocês têm disponibilidade de jantar com a gente? Então eles ficam focados bastante nessa oportunidade da mesa, né? Porque a decisão só vai acontecer durante a refeição, né? Se não tiver isso, comida, exatamente. Não vai ter decisão. Exatamente. Eles entendem que se eles não nos tratar bem, nos receber de uma forma digna, né? A gente não vai fechar negócio com eles. Então, eles ficam focados bastante na questão do atendimento, busca a gente no aeroporto, busca no hotel e pergunta se a gente quer fazer algum turismo na cidade, enfim. É uma preocupação, assim, extrema com relação ao trato, né? Como é que eles estão tratando a gente durante esse período na China. Sim. Mas na hora de comer, eles têm um cardápio especial para as visitas estrangeiras ou a comida é a comida típica mesmo? É interessante, o chinês ele acha que a comida dele é a melhor comida do mundo. Então, assim, ele... eles são de Goiânia, entendi. Eles criam uma expectativa muito grande, né, em relação a gente provar a comida deles, o que a gente vai achar e tudo. E isso é um ponto engraçado, porque assim, eu já tô na China já há 6 anos, né? Então, pra mim, eu já tô acostumado, mas geralmente quando a gente vai visitar com algum cliente do Brasil, a comida é muito diferente. O pessoal do Brasil tem muita dificuldade em provar as comidas da China, né? Qual que é a comida mais bizarra, assim, que faz parte do cardápio? Não que é um negócio muito extravagante, mas que faz parte do cardápio do chinês, assim, comumente até. Cara, a cozinha chinesa, ela se assemelha um pouco à comida do Brasil, né? A gente tem cozinhas regionais, né? Então tem muita variação na China, assim como no Brasil. Então, assim, tem regiões na China que a comida é muito doce, né? Por exemplo, Xangai, né? A região que eu moro de Xangai é muito famosa porque é uma cozinha extremamente doce. Então, eles usam muito molho agridoce, por exemplo, então leva muito açúcar. E se você já for, por exemplo, pro sul, o sul da China ali, divisa com Mianmar, com o Vietnã, já tem muito mix da cozinha vietnamita com a cozinha chinesa, né? Você vai pro norte, tem a região muçulmana da China, né? No norte da China, noroeste da China, já é uma comida muito ligada à cozinha árabe, uma mistura de cozinha chinesa com cozinha árabe, por exemplo. Já teve alguma vez que você levou algum empresário aqui do Brasil e ele passou vergonha lá e passou mal e não quis comer de jeito nenhum e isso atrapalhou os negócios? Sim, não atrapalhou os negócios, né? Mas são situações às vezes embaraçosas, né? Da pessoa, por exemplo, visualmente ela olha a comida e ela já rejeita, assim, porque às vezes até o visual da comida é totalmente diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil, arroz com feijão, a carne, a salada. Então, visualmente, a pessoa já trava. E eu já passei várias situações como essa da pessoa, falei com ele, olha, tenta provar para mostrar para eles, né, que você está interessado em provar a comida deles. E às vezes a pessoa não conseguir nem sequer colocar a comida na boca pelo visual da comida. Isso já aconteceu várias vezes. E o pior é colocar fazendo cara feia, né? Exatamente. Isso é difícil. Eu às vezes passo aperto em relação a isso. Eu fui visitar uma fábrica, fui auditar uma fábrica com um cliente meu que importa produtos químicos pro Brasil. E essa fábrica era num local bem afastado. Eu peguei um avião em Xangai e fui para Qingdao. A gente fala aqui Qingdao, né? A cidade de Qingdao. E essa fábrica estava mais ou menos 1h30 distante da cidade. Então era uma fábrica bem isolada, né? Eu cheguei lá mais ou menos 9 da manhã e fui chegar mais ou menos na fábrica às 10h30 da manhã, né? Então eu fiz a visita, por volta de 12h30 a visita estava finalizada e aí eu já estava aguardando, né? Eles falarem sobre o almoço, né? Eu vou levar você para almoçar. Isso aí já era de lei, eu sabia que iria acontecer. Só que como essa fábrica era muito isolada, não tinha restaurante. Então era um refeitório dentro da fábrica. Comida roots. Comida roots. Ele falou, Davi, olha, não tem restaurante aqui em volta, mas a gente tem nosso próprio restaurante aqui na fábrica. Era uma fábrica de mais ou menos 1.500 funcionários. Então era uma fábrica muito grande. E ele falou, a gente tem nosso próprio refeitório aqui, né? E eu pedi a eles para prepararem uma comida especial pra gente. Falei, tudo bem, né? Vamos lá. E aí me levaram pra sala, a mesa redonda, como sempre, né? Sento numa mesa redonda, todo mundo olhando
espalhando para todo mundo e começaram a chegar os pratos. Então chegou vegetais, chegou ali uma carne de porco e tudo. E aí chegou um prato, gente, com abelha frita. E eles falaram, isso aqui é um snack, né, que a gente costuma comer e tal. E eu falei, tá, mas essa abelha? Não, essa abelha aí a gente pega num ninho aqui atrás, aqui perto da fábrica, tem uma concentração de abelhas ali, e a gente pega as abelhas ali e frita. E eu provei, né? Não queria fazer feio diante deles, né? E aí peguei umas 2, 3 abelhinhas ali e comi. Tinha gostinho pra de mostrar mel pra ou não? eles uma boa... Não, tava frita, não tinha gosto de nada. Ela simplesmente desmanchou na minha boca, né? Tava frita. Mas será que eles não fazem de sacanagem, assim? Ah, vamos pegar o estrangeiro aí e vamos dar uma abelhinha frita pra ele comer? Eu vejo, sim, que eles tentam testar a gente, né? Muitos, assim, eles querem ver a sua disposição em compartilhar com eles da cultura, né? O chinês, ele tem muita, assim, desejo de saber um pouco mais dos estrangeiros também. A gente gera muita curiosidade deles também. Eu, particularmente, assim, sou apaixonado em culturas, né? Em conhecer coisas novas. A minha esposa também, a Vanessa, na verdade, em relação à comida, a Vanessa é 20 vezes mais corajosa do que eu. A Vanessa tem uma disposição em provar as coisas. Eu vou lá em casa, às vezes, com presentes, né? Alguns pacientes dela. Como ela trata a saúde das pessoas, muita gente, às vezes, dá algum presente pra ela. E a Vanessa já chegou em casa, assim, com presentes, comidas de alguns chineses, que eu não tive nem a coragem de provar. E ela prova e testa tudo. Caramba. Quando eu fui à Colômbia participar de um congresso, eu trouxe de volta para os meus filhos conhecerem formiga frita, que lá na Colômbia vende na rua. E eu dei um pedaço da formiga para minha filha comer sem falar o que era, né? Rapaz, mas depois que eu falei, a situação ficou feia. Ela até hoje fala que foi corajosa e comeu formiga, mas ela só descobriu depois. Não sabia, né? E a comunicação de vocês? Vocês falam bem o chinês? Nessas conversas com empresários chineses, vocês falam em inglês ou falam em chinês mesmo? E a Vanessa no consultório, como que é? Então, a Vanessa trabalha numa empresa internacional, né? É uma empresa médica de Singapura. É um plano particular, né? Essa empresa atende planos de saúde internacionais. Então, a Vanessa tem alguns pacientes chineses, mas em grande maioria são pacientes internacionais. Então, interessante isso que a Vanessa, às vezes, numa semana, ela atende 15, 20 nacionalidades diferentes. Nossa! Foi um grande presente de Deus a Vanessa conseguir trabalhar na China como fisioterapeuta, porque no Brasil mesmo, a Vanessa se decepcionou muito com a profissão dela em relação à valorização e em relação também ao retorno financeiro, né? A realidade do fisioterapeuta no Brasil é muito difícil. E ela veio para a China sem uma perspectiva de conseguir trabalhar, né? Ela teve que validar o diploma? Não foi necessário. Porque assim, na China não existe a profissão de fisioterapeuta, né? Existe aqui a medicina tradicional chinesa, a acupuntura. Então, como não tem um órgão regulador de fisioterapia, a Vanessa não precisou validar. Então, assim, foi um processo simples, né? Ela apresentou a documentação dela, o diploma, tudo mais, tudo traduzido, juramentado, claro, mas não teve esse problema de passar por algum teste, alguma coisa assim. E a Vanessa é muito grata a Deus por isso, porque ela se realizou profissionalmente aqui na China. E isso foi uma grande surpresa pra gente. E você, com os empresários? A China hoje fala muito inglês já, né? Em relação aos negócios, eu vejo que de 11 anos pra cá, desde 2008 pra cá, o avanço do inglês na China tem sido imenso. E eu, sinceramente, não sinto falta de falar chinês no meu trabalho em si, né? Então, assim, a gente não fala chinês muito bem, falamos muito pouco. A gente fala o chinês do dia a dia, né? De resolver alguns problemas que a gente tem, táxi, enfim, as coisas básicas aqui da China a gente consegue resolver. Mas falar fluentemente, conversar, por exemplo, sobre assuntos da vida, isso a gente ainda não consegue fazer. E, Davi, você acha que, mesmo com essa dificuldade de falar o chinês, que eu imagino que seja bem difícil mesmo, isso dificulta ou isso impede que você faça amigos chineses? Você tem amigos chineses? Sim, a gente tem alguns amigos chineses, mas eles falam inglês, né? Mas sim, atrapalha bastante. Isso é uma coisa que a gente analisa da seguinte forma, né? A gente veio para a China já trabalhando, então a gente não teve também muito tempo para dedicar, né? Entrar, por exemplo, numa escola, numa universidade e dedicar um tempo full time, por exemplo, numa universidade. Então a gente infelizmente não teve essa oportunidade de estudar inicialmente, a gente já chegou trabalhando. Mas hoje em dia, lá
na vizinhança? Vocês se relacionam com os vizinhos? Vocês conseguem bater um papo, mesmo que amenidades? Sim, sim. A gente, no condomínio que a gente mora, né, em Suzhou, a gente mora já numa cidade um pouco mais interiorana, né? A gente morou em Xangai durante 3 anos e hoje a gente está morando em Suzhou, que é meia hora de Xangai. E no nosso condomínio, né, se não me engano, tem 4 ou 5 só casais de estrangeiros. Todo o restante são chineses. E a gente diariamente tem, sim, a oportunidade de encontrar com eles, né? E tem um grupo também do condomínio, né? Tem alguns eventos também que o condomínio faz. A gente tenta ao máximo se esforçar para encontrar com eles, né? E ter alguma conversa, oportunidade de ter esse contato com eles. Ah, legal. Lá nessa cidade que você mora, vocês têm acesso à igreja? Tem igreja para vocês irem lá? Tem uma igreja internacional, né? E o governo hoje regula muito a questão das atividades religiosas, né? Então a gente pode frequentar essa igreja internacional, mas esse culto realizado, ele oficialmente só aceita estrangeiros, né? Inclusive no papel lá, que tem um resumo do culto, como é que vai ser a celebração, eles deixam bem claro que aquele ali é um evento somente para portadores de passaporte estrangeiro. Caramba. Então, mas se aparecer um chinês querendo participar, não pode? Isso acontece. Muitos chineses não respeitam essa restrição e acabam participando sim. Mas, em geral, é fechado, assim. O cristianismo tem essa dificuldade aí na região onde você está. Tem um culto especial para eles, né? Um horário que é determinado pelo governo para ser um culto para os locais, para os chineses. E a gente não pode participar, é somente para eles. Caramba! E tem pastores chineses que tem essa separação. Exatamente. O governo também tem esses pastores que são autorizados aí a realizar o culto, né? Mas exclusivamente para chineses. E na casa de vocês, é possível fazer um culto? Sim, a gente pode fazer uma reunião, né? Mas também somente para estrangeiros. A gente não pode convidar, a gente não pode realizar isso e se misturar. Essa restrição bate exatamente nessa tecla, que a gente não pode se misturar com os locais. Davi, aqui no Brasil, um diferencial de empresas tocadas por cristãos, geridas por cristãos, é que geralmente são empresas que dão um bom testemunho, pagam seus impostos, não aceitam subornos, esse tipo de coisa. Na China, isso é um diferencial ou eles são corretos e isso é esperado normalmente? Cara, a China, nessa questão, é uma terra sem lei. É mesmo? Eles não têm as regras básicas em relação àquilo que é certo, àquilo que é errado, né? Essa é uma grande luta que a gente tem, que a gente sofre também. A gente vê isso acontecendo diariamente e a gente entende que os princípios são diferentes. Os empresários chineses, né, os chineses em si, eles têm um apego muito grande em relação a dinheiro. A regra é ganhar dinheiro, né? E a forma como vão ganhar dinheiro, geralmente não importam muito como é que é essa forma. Então isso também é uma dificuldade grande, às vezes, de fazer negócio aqui, pra gente, né, que tem princípios, que entende como é que as coisas devem funcionar, né, diante de Deus. Então sim, tem uma dificuldade grande em relação a isso. Olha que interessante. E mais um contraste com o Japão, né? Que o Japão é considerado um dos mais certinhos com relação a princípios e tudo mais, né? Tá aí do ladinho, mas mesmo assim tem um contraste grande com relação a isso. O perfil do chinês é interessante. A gente começa a analisar como é que eles realizam negócios, né? O chinês é extremamente agressivo em relação ao negócio. Ele te liga a qualquer hora, ele te aborda, ele te pergunta, olha, quanto você quer pagar? Vamos fazer negócio. O tempo todo no seu pé, te cobrando uma resposta. Quanto que você quer pagar? Vamos fechar e tudo mais. Eu tive uma experiência bem interessante agora com um cliente que veio do Brasil e a gente visitou uma fábrica na parte da manhã e a gente tinha uma outra visita na parte da tarde e eu avisei a fábrica, a gente tem uma outra visita na parte da tarde, então a gente precisa ser bem objetivo aqui na parte da manhã para a gente finalizar a visita, né, na parte da manhã. E esses chineses, eles cozinharam a gente na parte da manhã, fizeram uma hora um pouquinho, até chegar a hora do almoço, levaram a gente para almoçar, e aí depois do almoço ainda quiseram levar a gente de volta para a fábrica, e eu tava notando aquela, assim, eles estavam cozinhando, eu falei, gente, eu preciso ir embora agora, a gente tem uma visita marcada daqui a meia hora, numa outra fábrica. E eles perguntaram assim, mas onde que vocês vão? Eu falei, é a fábrica tal, né, mostrei para eles o endereço, e eles falaram assim, mas vocês não querem ficar aqui com a gente, tá tão bom, vamos conversar mais um pouco. Eles estavam minando a sua outra reunião. Exatamente, eles estavam segurando a gente e queriam que a gente assinasse o contrato de compra com eles. Eu falei, não, a gente ainda tem mais algumas visitas para fazer e depois que a gente visitar todas as empresas, nós vamos fazer essa decisão. Então, por favor, vamos finalizar aqui. Eu preciso da oferta de vocês, o valor que vocês vão cobrar pelo equipamento, mas a gente precisa ir embora. E assim, foi uma luta para convencer eles que a gente precisava finalizar a reunião para a gente poder sair dali e visitar a próxima empresa. O japonês, eu já tentei fazer negócio com o japonês, alguns produtos. É interessante, a abordagem deles é completamente diferente. Eles não vão atrás de você, eles esperam você fazer o contato, muitas vezes não respondem, você tem que ligar. Por exemplo, se você mandar e-mail, eles dificilmente vão responder. Então você precisa entrar em contato, ligar, falar, olha, eu mandei um e-mail para vocês, o meu nome é Davi, eu sou brasileiro e tal, eu mandei um e-mail para vocês hoje, vocês podem, né, responder, me dar algum retorno? E ainda
assim, muitas vezes não há retorno. Então, é uma diferença enorme em relação a isso. Davi, e você me disse que você tem a base dos seus negócios aqui no Brasil e você faz o trabalho de comércio exterior aí. Você também falou que se interessou muito por ban, mas você e sua esposa são fazedores de tendas aí. E lembrando que fazedor de tenda é o empregado. Exato. E ban é o patrão. Como que é isso? Como que funciona essa sua estratégia empresarial? Como é que tá tudo conectado? O que essa empresa faz aqui no Brasil e você aí? Como que é isso? Então, interessante esses diferentes modelos, né, que a gente tem hoje em missões, né? A gente tem os fazedores de tenda, nós temos empresas que a gente chama de Kingdom Business, né? E nós temos a empresa BAN. Eu digo que eu sou um fazedor de tenda, trabalhando com comércio exterior. A minha empresa no Brasil de comércio exterior é uma Kingdom Business, porque todo o nosso investimento que a gente tem feito hoje, por exemplo, hoje em Campo Grande tem um café, né? O Barnabé, que é um projeto de fazer missões através desse modelo de cafeteria, né? Que a gente chama de Coffee as Mission, também, que é um movimento global também, que visa fazer missões através do modelo de negócios de cafeteria. Então eu digo o seguinte, por exemplo, o Barnabé ele foi montado a partir de uma Kingdom Business, que é a nossa empresa de comércio exterior. Então todo o investimento feito até hoje no Barnabé foi feito através de um outro negócio, que é um Kingdom Business. Então a gente tem assim, eu sou um fazedor de tenda, a Vanessa, minha esposa, também é uma fazedora de tenda. Eu tenho um Kingdom Business que está investindo numa empresa BAN. Você chama ela de BAN porque ela está lá em Campo Grande, e o que ela faz de mission? Porque de coffee, beleza, dá pra entender fácil. O Barnabé hoje, a gente está desenvolvendo dentro dele um centro de treinamento. A gente entende que vários países hoje estão fechados. É muito difícil você entrar hoje em alguns países que não seja com uma identidade de negócio. Então a nossa visão é que o Barnabé é um centro de treinamento para envio de missionários para vários países do mundo, né? Então a gente quer receber ali pessoas interessadas em fazer missões em países fechados, receber um treinamento ali dentro com a gente, né? Seja como barista, seja como um administrador também de um café ou de uma pizzaria, de um restaurante. Eles também podem trabalhar com a gente na área de comércio exterior, por exemplo, fazer o que eu faço hoje, né? Hoje na China eu sou um desenvolvedor de negócio. Então a gente tem ali dentro da mesma estrutura, nós temos a cafeteria, temos um restaurante, pizzaria, temos a empresa de comércio exterior e outras coisas também que a gente já tem alguns projetos para o futuro. Mas a gente quer receber pessoas ali em Campo Grande que estão disponíveis e que querem aprender na prática, por exemplo, como administrar um negócio ligado na área de alimentação, por exemplo, ficar ali com a gente de 3 a 5 anos recebendo esse treinamento e futuramente a gente poder enviar eles para os países fechados e eles conseguirem abrir um próprio negócio. Sensacional. Que ideia legal, cara. E se as pessoas quiserem saber mais, entrar em contato, visitar o Café Barnabé em Campo Grande, como é que faz? Sim, a gente está disponível, só fazer o contato com a gente pode marcar a visita, receber vocês lá com o maior prazer. O meu Instagram é The Pilgrim Traveler, né? O viajante peregrino. Então é The_Pilgrim_Traveler. E a gente está disponível aí para conversar e falar mais também sobre os projetos que a gente está desenvolvendo com o maior prazer. O Café Barnabé tem rede social? Sim, o Café o Barnabé, sim. Vocês podem procurar Café Barnabé no Facebook. A nossa empresa em Campo Grande é a Incomex, né? A gente trabalha com desenvolvimento de negócio ao redor do mundo, não só na China, mas a gente faz negócio em Taiwan, na Alemanha, no Sudeste Asiático, Coreia do Sul também. Quem também estiver precisando, quiser importar produtos, quiser exportar produtos também, tiver alguma ideia de negócio e já trabalha com negócio também, a gente está disponível aí também para prestar serviço e trabalhar junto. Que legal, ó, eu já vou contratar o seu serviço quando você vier para cá, traz um Xiaomi para mim, de última geração. Não era bem isso que ele tava falando. Não é? Bem. A gente vai se ver em julho, né? Em julho eu vou ter meu novo celular, gente. Esperem por isso. Davi, muito obrigado por participar com a gente, por separar esse tempo no meio das suas férias, prestes a subir o Monte Fuji. Vocês vão ver fotos nas redes sociais dele, ele lá no alto do Monte Fuji. Nossa, você vai subir no Monte Fuji? Não vou subir não, cara. A gente vai só chegar ali só pra tirar umas fotinhas mesmo ali na base do Monte Fuji, mas não vamos subir não. Bom. Eu contei pro meu filho que o Monte Fuji é um vulcão dormindo, né? Ele ficou maluco, ele falou, e se ele acorda a qualquer momento? E tem uma cidade embaixo, né? A gente viu uma foto, tem uma cidade gigante na base do monte, né? Sim. Se aquele vulcão resolve acordar... Bom, mas como é no Japão, se ele resolver acordar, vai ter toda a segurança. Vão avisar com antecedência, vai tirar todo mundo. Exatamente. Eu tô impressionado no Japão aqui com a densidade populacional
mundial, né? Essa é a quantidade de gente na rua. Eu moro na China, que é o país mais populoso do mundo, mas a China tem um território muito, muito grande, né? O Japão é mais concentrado, então? Tem um cruzamento aqui muito famoso em Tóquio, chama Shibuya, né? Que é o maior cruzamento do mundo. E eu visitei a Shibuya já 3 vezes, né? Tô aqui há 3 dias, todo dia eu quero ir lá pra ficar observando, assim, gente, é impressionante. É impressionante a quantidade de gente nesse cruzamento, assim. Eu subi, tem um café, o Starbucks, bem no cruzamento, e eu subi ali no segundo andar do Starbucks e fiquei filmando ali 2 horas, fiquei observando aquela multidão de gente. É algo impressionante. Eu não, mesmo morando na China, eu nunca visto uma concentração de gente tão grande na minha vida. Cara, pra você que saiu do interior de Minas, deve ser um choque cultural muito grande, né? Cara, eu sempre lembro disso, né? A gente sempre lembra das nossas raízes, né? Do nosso passado, e uma gratidão a Deus, assim, imensa, muita gratidão pelas oportunidades, né? Por tudo que Deus tem feito, assim, tudo que Deus tem proporcionado pra gente viver, né? A gente já conhece já muitos países e tem visto, sabe, assim, locais, né? Lugares, assim, que a gente sonhava, né? E tudo isso foi possível, lógico, através dos negócios, né? Mas também, lógico, que Deus permitiu, né? O plano de Deus na nossa vida. Então isso tem sido maravilhoso. É um privilégio imenso viver aqui nessa região, né? Experimentar aqui a Ásia. A gente tem uma paixão muito grande aqui por essa região. Que legal, cara. Que legal. Muito bom mesmo. Obrigado, Davi. Então, Gustavo, a gente volta mês que vem com a nossa série Jet Lag com os brasileiros pelo mundo. Isso se a gente conseguir se adaptar com esses fusos horários e conseguir fazer essas gravações, né? Será que a gente consegue? Consegue sim. A gente vai aprender a gravar de madrugada, vai aprender a gravar na hora do almoço, dependendo da onde o pessoal estiver. Mas a listinha que eu fiz de fazedores de tendas que estão andando pelo mundo é enorme. Por incrível que pareça, tem mais brasileiro fazendo missões com sua profissão do que a gente ouviu falar aqui no Brasil. E a gente vai juntar essa turma aí. Eu acho que só uma vez por mês vai ser pouco. Vai precisar de ter uns programas bônus aí. Legal. Aí a gente começa a vender esses bônus aí, faz um nosso ban. É isso aí. Ou o nosso Kindle Business.